Êxodo capítulo 2, do verso 1 em diante, nós vamos começar a preparação de se tornar um profeta dos montes. Você quer se tornar um profeta dos montes? E você está preparado para seguir os passos de um profeta dos montes? Então preste atenção nessa palavra. Êxodo capítulo 2, verso 1 e verso 2, diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Diga comigo, escondeu-o 3 meses. Olha que interessante. Moisés vive 3 meses escondido. E eu, quando pensei nisso, o Senhor mandou eu perguntar para você: o que você tem escondido na tua casa? O que você tem escondido no teu ministério? O que você tem escondido no teu coração? Qual é a palavra que Deus deu para você e que você mantém essa palavra dentro de você, escondida? Qual é o talento que está escondido? Qual que é o dom que está escondido? O que Deus colocou em você e que de alguma maneira isso não se manifestou ao mundo? Deus falou isso comigo, porque foi exatamente o que eu vivia anos atrás. Eu era um pastor de igreja, cuidava de poucas pessoas, uma igreja pequena, numa cidade do interior, de poucos mil habitantes. Então Deus falou para mim que estava triste comigo, porque eu estava escondendo algo. Eu estava escondendo um dom que Deus havia me dado. A Bíblia diz que nós não podemos ser luz se escondermos essa luz. A luz precisa estar em um lugar alto para ela poder iluminar o ambiente. Isso está falando de nível de influência. Deus não trouxe Moisés aqui a essa terra para escondê-lo. A mãe de Moisés queria escondê-lo, com medo do que poderiam fazer contra ele. Mas Deus não queria que ele fosse escondido. Na verdade, Deus queria manifestá-lo ao mundo. O que Deus te deu é para usar. E por mais que você esteja hoje usando o que Deus te deu, há muito mais. Só que Deus só vai usar você na intensidade que Ele tem como propósito, se você começar a colocar isso para fora. Foi isso que Ele falou comigo. Ele disse: estou triste com você, porque você colocou o seu ministério pastoral à frente do seu ministério profético. Interessante que quando eu inverti a ordem das coisas e coloquei o ministério profético na frente do meu ministério pastoral, aí as coisas começaram a acontecer. As coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você usar o dom que Deus te deu. As coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você colocar à frente aquilo que você entende que você recebeu da parte de Deus. Por isso, não esconda o que Deus colocou na sua vida. Se Deus colocou para você um dom de cura divina, ore pelos doentes. Se Deus colocou em você um dom de profecia, profetize. Se Deus colocou em sua vida um dom de pregação, pregue. Se Deus lhe deu o talento de ganhar dinheiro, de ser uma coluna no reino de Deus, então faça isso. E faça realmente demonstrando tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque esse, eu posso dizer, é o maior propósito de Deus quanto aquilo que Ele colocou em nós. Os instintos ou informações parciais são bebês escondidos na sua casa, que ainda não tem nome. Você sabia que quando Moisés foi colocado na água, a mãe dele não deu o nome para ele. Quem deu o nome para ele foi a filha do faraó. Olha o que acontece, querido, quando nós escondemos o que Deus nos dá.
e não colocamos uma personalidade naquilo, não damos um nome para aquilo que Deus nos deu. A bem da verdade que é muito fácil você ser uma ferramenta dos outros, você ser uma arma para os outros, você ser um ajudante do destino para os outros, e não ser o protagonista do teu destino e do que Deus tem programado para a sua vida. Ia ser muito mais fácil se eu me intitulasse como pastor Vinícius Iracete e ser reconhecido como pastor. No entanto, Deus me disse: eu te estabeleci como profeta e você vai se posicionar como profeta. Sabe, só o fato de eu me posicionar como profeta, eu já arranco aí com muitas críticas e muitos olhares tortos. Mas o que as pessoas não sabem é que eu recebi uma direção para isso. Eu vejo que muitas pessoas, elas não estão vivendo o que Deus tem para elas. Elas estão vivendo o que os outros querem para elas. E esse é o maior erro de um ser humano. Viver para agradar os outros, viver para ser aceito pelos outros, viver para ser abraçado pelos outros, viver para fazer parte de um grupo, para fazer parte de uma causa. Mas a maior causa que você tem que abraçar aqui nessa vida se chama propósito de Deus para a sua vida. Eu fiquei pensando muito, sabe, há alguns dias atrás, como que Jesus seria recebido nos nossos tempos. Você já imaginou Jesus andando aqui pela orla da Barra? Ou Jesus entrando no culto de uma igreja? Ou se Jesus entrasse aqui nessa escola de profetas? Será que ele iria ser tradicional como nós, ou pentecostal, ou neopentecostal? Como que Jesus se portaria aqui no nosso meio? Será que todos nós que estamos aqui iríamos receber Jesus? Será que nós não iríamos achar esquisito, talvez, o cabelo de Jesus? Ou o fato dele usar barba? Será que nós não iríamos achar esquisito a pregação dele? Porque ele pregava de forma mansa, mas ao mesmo tempo com autoridade. Você sabe que todo o tempo que Jesus esteve aqui, houve um confronto da religiosidade com ele. Porque ele curava no sábado, e a religiosidade dizia que não podia curar no sábado. Mas Jesus curava de domingo a domingo, sabe por quê? Porque ele não se importava com aquilo que iriam pensar dele. O que Jesus fazia? Jesus estava sendo a luz do mundo. Ele não estava se escondendo. E ele tinha uma personalidade. Ele dizia categoricamente quem ele era. As pessoas conseguiam enxergar em Jesus o céu. Os discípulos perguntaram: mestre, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas indo embora e os discípulos ali. E Jesus perguntou: vocês também querem ir? Não, nós não queremos. Porque o que você tem é essa realidade que nós queremos na nossa vida. Você sabe o que eu aprendo aqui também? Que aquilo que não é exposto não é financiado. Eu vou repetir. Aquilo que não é exposto não é financiado. Deus, ele nos gera no secreto quando estamos a sós com ele. Mas quando não estamos a sós, Deus quer que nós revelemos aquilo que nós carregamos. Talvez para você seja muito difícil falar para uma câmera ou expor algo diante de muitas pessoas. Talvez você diga: eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse dom. Na verdade, você tem que entender que se você não se expõe, você não vai ser financiado. Nós não queremos dar cara a tapa para algumas coisas. Nós não queremos, sabe, que as pessoas nos julguem. Nós não queremos que as pessoas nos olhem como diferentes. Nós não queremos que as pessoas nos olhem como estranhos. Mas enquanto você não colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou em você, você não tem a provisão necessária para cumprir o teu propósito.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você não se expor, você não vai ser financiado. Você vai ter que se expor. Você vai ter que dar cara a tapa, seja no dom, ou no talento, ou na graça, na capacidade que Deus deu para você. Você vai ter que se expor. Moisés precisava ser exposto. Se ele não fosse exposto, ele não teria um histórico, não saberiam quem ele iria ser. Tanto que quando Deus chamou ele naquela sarça, chamou a atenção de Moisés, Moisés disse assim: como é que eu vou me expor diante deles? Eu vou precisar de outro para falar pelo meu intermédio? Me dá algum sinal para mim me expor diante deles? Todos os sinais que Deus deu para Moisés estavam ao alcance dele. A mão que virou leprosa, a vara que virou uma serpente, sinais que ele deveria expor diante do povo, tudo estava às mãos, tudo estava próximo dele. O que vai começar a desdobrar o teu destino é você começar a colocar para fora aquilo que Deus te deu sem reservas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar esse dom, deixa Deus usar esse talento, deixa Deus usar a tua voz, deixa Deus usar a tua capacidade, deixa Deus usar aquilo que Ele tem colocado como ferramenta nas tuas mãos. Está próximo de você, está ao seu alcance. O que Deus tem para a sua vida está muito próximo de você. Aí você diz assim: eu não consigo enxergar isso na minha vida. Então deixa eu lhe dizer, talvez o que você precise então é começar a ouvir a Deus, para que Deus mostre para você aquilo que está ao seu alcance. A minha esposa sempre teve um ministério de libertação, diferente do meu ministério. Mas ela, o ano inteiro, o ano passado, ela ficou assim: você tem muitos eventos, eu não quero atrapalhar. Minha esposa é uma bênção. Mas quando chegou o final desse ano, sabe, ela disse: Deus está me cobrando, que eu devo fazer aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Eu disse: então vamos fazer. E começamos a fazer, começamos a movimentar o ministério dela também. E para a glória de Deus, Deus tem feito coisas extraordinárias. Grandes eventos, muitas pessoas libertas, muita gente abençoada. E agora, ela não consegue mais parar. E sabe por quê? Porque aquilo que estava ao alcance dela, que era o ministério dela, começou a ser exposto. Eu vou dizer uma coisa para você: quando o que você carrega começa a ser exposto, Deus começa a enviar fluxos de favor sobre a sua vida. É por isso que você não pode desanimar. Mas, profeta, eu fiz um vídeo e deu 2 visualizações, e as 2 fui eu que entrei. E o que importa? Eu compreendi uma coisa: a mim cabe fazer a minha parte, e Deus vai fazer a dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai fazer a dele. Quando eu começo a pensar em tudo aquilo que Deus tem feito, sabe, eu fico assim, com meu coração cheio de gratidão a Deus, por tudo que Jesus Cristo tem feito, por tudo que Ele tem operado na vida das pessoas. Quando eu ouço as crianças me pedindo oração, ou as crianças vindo me abraçar, porque querem ouvir a voz de Deus, e as crianças chegam para mim e dizem assim: eu quero ouvir a Deus porque eu tenho muitos sonhos. Como é que eu vou impedir uma coisa dessas?
Aí você pensa: profeta, eu queria fazer que nem você, eu queria gravar um vídeo e viralizar. Não é assim que funciona. Eu já estava há muito tempo expondo de alguma forma, mas não na totalidade. Foi quando eu decidi expor totalmente o dom que Deus havia me dado, que aí sim, explodiu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que você carrega e que ainda não veio para fora? Eu tenho uma coisa para dizer para você, que aquilo que você está segurando é a resposta das tuas orações. Tem gente que pensa que Deus não respondeu a sua oração, e eu quero dizer que você está errado. Deus já respondeu. Duas coisas podem ter acontecido: ou você não percebeu que Deus falou com você, ou Deus já colocou isso na sua vida e você não reconheceu. Quando Elias chegou na casa da viúva de Sarepta, ela tinha só um pouco de pão e um pouco de azeite, mas o que ela tinha foi suficiente para tirar ela da crise. Era um pouquinho. Só que ela obedeceu uma instrução divina, e por obedecer uma instrução divina, houve o fim de uma escassez, o fim de uma pobreza, entrou a prosperidade, a bênção na vida dela, porque aquilo estava ali, nela, na casa dela, a bênção estava na casa dela. Tudo o que ela precisava era expor aquilo que Deus havia colocado por uma palavra de Deus. Você precisa de uma palavra para destravar. Você precisa de uma palavra para mudar a tua vida. Você precisa de uma instrução de Deus para mudar as coisas na sua vida, na sua história, no seu destino. Na maioria das vezes, as pessoas oravam por coisas e Deus mandava coisas de fora. Ele apenas expôs o que já estava na casa. A gente sempre pede a Deus que venha de fora a bênção, que Deus toque em alguém para nos abençoar, que Deus envie uma palavra de alguém para nós, que alguém ligue para nós e abra uma porta, uma oportunidade. Mas tem coisas, querido, que não vão vir de fora, já estão dentro da nossa casa. Deus já colocou em você um potencial, Deus já colocou em você uma semente, Deus já colocou em você uma direção, e tudo o que você precisa é colocar isso para fora. Você tem que manifestar o que Deus já lhe deu. Aleluia! Esses dias eu me quebrantei, chorei muito. Eu disse algo a Deus. Talvez hoje eu seja um dos pastores mais jovens que está na televisão. E eu comentei algo com as pessoas. Eu disse a elas que quando eu tinha 17 anos de idade, 16 até os meus 18 ou 19, eu acordava cedo para assistir os programas de televisão que davam no sábado de manhã. Assistia todos os programas. E um dia, com 18 anos de idade, estava sentado na minha sala, assistindo um programa de televisão, e o Senhor disse para mim: um dia você vai estar na televisão? Tem pensamentos que vêm a nós, que a gente pensa assim: não, isso é da minha cabeça. Porque claro, quem é que não quer estar lá? A gente pensa assim: quem é que não quer estar lá? Aí eu pensei assim: meu ministério explodiu na internet. O ministério explodiu na internet, glória a Deus. Está aí. A minha televisão está aí, está na internet. Eu indo para o escritório, aliás, voltando para casa, alguém me liga: olha, eu estou com uma amiga aqui, e essa amiga tem uma oportunidade para oferecer para você. Eu disse: é? E daí foram lá no meu escritório para conversar comigo. Ela disse: olha, nós temos um horário de TV, o valor é tal.
Eu disse, olha, é um valor um pouco alto, mas esse aí eu vou tomar posse pela fé. E entrei na TV. Só que daí eu pensei que a bênção era essa. Fui servir um amigo meu no centro de São Paulo. Deu uma enxurrada, uma chuva muito forte na região que era a igreja. E eu pensei assim, aonde foi que eu fui me meter? Mas eu sabia que eu estava ali por propósito. Porque eu não saio quase para pregar nas igrejas por causa dos meus horários, da minha agenda ela é muito delicada, eu tenho que ter toda uma organização para sair. Para mim estar aqui, eu tive que ter toda uma organização para estar aqui, nesses dias. Então, eu estava lá e nós começamos a conversar, e ele disse, eu tenho um amigo para te apresentar. Eu disse, esse amigo vai ajudar você. E essa pessoa foi o conector de Deus que me colocou junto com os gerentes da Bandeirantes. E ali eu consegui um horário que não tinha aquele horário, que era o horário das 5:45, antes da minha oração das 6. E eu consegui fechar de segunda a sexta, às 5:45 da manhã. E depois de ter assinado o contrato e tudo pronto, sabe, me veio uma gratidão e a lembrança daquela palavra que me veio quando estava sentado na frente daquele televisor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, a Bíblia diz. Tem coisas que Deus já plantou em você. Tudo que Deus está esperando é que você exponha para fora aquilo que Deus te deu. Quando eu comecei a expor para fora tudo aquilo que Deus me deu, então começou a se abrir as grandes portas. Muitos anos se passaram, mas a palavra estava na minha vida. E eu quero hoje aqui, como profeta de Deus, declarar que tem palavras de Deus sobre a tua vida. Tem palavras de Deus sobre a tua vida. Tem coisas que o Espírito Santo colocou aí, e o Espírito Santo quer fazer com que essas palavras venham à luz, que elas sejam expostas. E um detalhe, queridos, nosso programa não é mantido pela igreja. Não recebemos R$1 da igreja. É mantido pelos meus parceiros e pelo meu ministério de eventos, de livros, enfim. O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero dizer só uma coisa. Que quando Deus dá algo para você, aquilo faz parte do seu destino. E talvez hoje você não acredite no que você recebeu de Deus, mas o que você recebeu de Deus é tão grande e é tão poderoso, que uma hora, se você começar a expor tudo aquilo que Deus te deu, todas as promessas de Deus começarão a brotar atrás de você, e você verá coisas que você não imaginou. Informações parciais ou instintos significa redescobrir o que já está em você. Quando o Senhor falou para Jeremias que ele já era um profeta antes do ventre da mãe dele, ou seja, já existia uma informação colocada dentro do profeta Jeremias que ele seria um profeta. Ele não tinha recebido uma profecia, ele não tinha recebido uma visão ainda, mas Deus já havia colocado isso dentro dele. Toda vez que Deus falar com você, aquilo vai encaixar dentro de você, porque vai encaixar com as afirmações que o Espírito já colocou dentro de você. Você sabe por que muitas vidas estão travadas? Talvez pessoas chegaram aqui hoje com a vida travada, elas não conseguem romper, elas não conseguem avançar, e Deus manda dizer para você, talvez você não tenha identificado ainda o que já está sendo testificado no teu espírito. Tem coisas que Deus fala no nosso espírito e que às vezes ignoramos. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado o que Deus plantou em você. Você passa toda a vida apreciando o que há nas outras pessoas, mas você tem que começar a desfrutar o que Cristo, a vida de Cristo, veio lhe dar a descobrir
o que está na sua casa. O que você tem? O que você tem? O que você tem guardado aí na sua vida? Para nós expormos o que Deus nos colocou, nós temos que acreditar no que Ele colocou dentro de nós. Você acredita no que Deus colocou dentro de você? Então por que você anda tão desanimado? E se você acredita que Deus colocou algo dentro de você, então por que você não está passando mais tempo com Deus? Em oração? Porque é na oração que Deus vai destravar essas travas que existem em você. Às vezes nós achamos que estamos com uma vida muito lá no alto com Deus, e na verdade Ele nos mostra que nós precisamos estar mais perto dEle, para Ele nos ajudar a destravar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Eu tenho trabalhado nisso. Deus me disse que a Escola de Profetas iria ser uma plataforma sobrenatural, isso há anos atrás. Talvez haja uma plataforma sobrenatural aí hoje, e Deus está dizendo para você: pega essa como palavra profética para a tua vida. Moisés significa tirado das águas. Quando sua mãe o tirou da casa, ela o colocou em uma arca e o fez flutuar abaixo. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem o jeito certo para que os orquestradores do destino, eles possam fazer as coisas como tem que ser. Moisés significa tirado das águas. A mãe dele colocou ele nas águas já esperando que alguém encontrasse. A mãe dele foi a orquestradora do destino dele. Deus a usou. Ela estava orando por um libertador, e o libertador estava na casa dela. Ela entregou nas mãos de Deus, e ela pediu para a filha dela acompanhar. Moisés tirado das águas. Moisés estava num fluxo. Moisés estava num fluxo. Para você entrar no destino que Deus tem para a sua vida, você tem que entrar no fluxo. Aí você pergunta: qual que é o fluxo de Deus, profeta? O fluxo de Deus ainda é a palavra. O fluxo de Deus ainda é a oração. O fluxo de Deus ainda é o jejum. O fluxo de Deus ainda é uma vida no Espírito. O Moisés só vai chegar no lugar certo se ele estiver no fluxo. Quando você está no fluxo de Deus, Deus coloca as pessoas certas para lhe colocar nos lugares certos. Interessante que esse amigo meu, eu encontrei ele em Brusque. Eu estava ministrando lá em Brusque numa igreja, e nós fomos jantar junto, e ele é um cantor, né? Ele é um músico, um adorador. E ele foi convidado para cantar e eu para pregar numa festa da igreja. Daí nós nos conhecemos, e daí ele disse assim para mim: olha, se eu convidar você para pregar na minha igreja, você não vai? Eu disse para ele: olha, só porque você agora está ficando meu amigo, eu vou. Eu disse para ele. Só que, gente, muitas vezes é difícil para mim sair da minha agenda. Mas, entenda, eu entendi que era de Deus para mim ir lá. Eu entendi que era de Deus para mim ir, mesmo com 40 carros naquela noite, ficaram, eu posso dizer, debaixo d'água. Quase, graças a Deus que o estacionamento da igreja, o restante não foi afetado, mas 40 carros é bastante. E foi assim, questão de minutos, encheu a rua. Foi uma chuva torrencial, daquelas chuvas que deu em São Paulo, foi numa região. E ele disse que nunca tinha acontecido aquilo. Mas eu entendo, quando você está no fluxo de Deus, e você caminha por uma palavra de Deus, então as coisas acontecem. Talvez haja pessoas que deixaram de vir nessa escola aqui, porque não aproveitaram o fluxo de Deus. Tem coisas que Deus impele você, que Deus direciona você, você tem que entrar no fluxo com toda a força. Sabe, eu tenho dito a Deus: como que eu vou levantar pessoas para ministrar o profético? É tão difícil. Algumas nem sabem o que é o profético, e a gente tenta ensinar, mas é difícil.
E algumas pensam que o profético é só entregar profecia, é só entregar revelação. Isso é só uma partezinha do profético. A maior parte do profético é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. E eu comecei a dizer a Deus: Deus, como que eu levantarei pessoas que amam o profético para andarem junto comigo? E o Senhor me disse: só anda no fluxo. Continua me ouvindo, continua fazendo as coisas, só anda no fluxo. E esses dias, ouvindo uma palavra de um americano que já faleceu, ele disse que ele teve o mesmo questionamento. Morre Cerulo. Ele teve o mesmo questionamento. Ele disse: Deus, como que eu vou levantar profetas igual a mim? Meu tempo está passando. Pessoas já foram muito abençoadas pelo meu ministério, foram curadas pelo meu ministério, mas eu não consigo deixar legado. E Deus disse assim para ele, até inclusive ele estava aqui no Brasil, no evento da Adonep. Deus falou com ele aqui no Brasil, para você ver que o Brasil é uma terra de avivamento. O Brasil é um lugar onde muitas pessoas ouvem a Deus. E daí Deus disse para ele que ele deveria levantar generais, pessoas que amassem a Deus como ele. Em todo lugar que ele fosse, ele teria que fazer uma convocação, e essas pessoas teriam que caminhar com ele, por um ano, para participar, então, no final do ano, de um evento exclusivo para aquelas pessoas que caminharam com ele o ano inteiro. E Deus me disse assim: é isso, filho, a mesma coisa que eu disse para ele, estou dizendo para você. Quem caminhar com você o ano inteiro, no profético, amando o profético, indo aonde você está, caminhando com você, no final do ano você vai fazer um evento só para eles. Eu pensei que isso iria acontecer através da Casa 700, só que na Casa 700 a gente faz, sabe, um anúncio público, e daí vem pessoas que querem, pessoas que não querem, pessoas que vêm só para atrapalhar, infelizmente. Então Deus me disse assim, Deus disse: as pessoas que você vai permitir nesse evento, eles andarão em todos os seus eventos presenciais, aonde você for. Deus me disse isso, eu entendi de Deus. Então quem realmente quer o profético, vai realmente nos acompanhar, e vai andar junto conosco, e Deus vai levantar, porque daí mostra que quer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é uma coisa difícil isso. É por isso que Eliseu teve que queimar os bois e os jugos, porque é uma coisa difícil seguir profeta. É uma coisa difícil. E um detalhe: profeta não é pastor. Profeta não é chamado para tomar a igreja do pastor. Profeta não é chamado para ser um problema, uma bomba na igreja. Só porque Deus fala com ele agora, então ele vai trazer problemas para a igreja. Não, profeta é em primeiro lugar um intercessor. Em segundo lugar, é um homem que vai amar a Deus e amar a voz de Deus, acima de qualquer problema, acima de qualquer rejeição, acima de qualquer indiferença. Esses são os profetas de Deus que amam a voz de Deus. Você entende isso? Não, mas é que eu conheço o profeta que só profetiza. Eu vou dizer uma coisa para você: o dom é diferente do ofício profético. São coisas, sabe, tão distante quanto o norte do sul. Mas você entrega a palavra, profeta? Sim, porque faz parte, mas não é o principal que eu faço. O principal que eu faço é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você tem que discernir as coisas de Deus. Olha só, Moisés primeiro foi tirado do útero, depois foi tirado da água, depois foi tirado do palácio e depois foi tirado do deserto. O que você quer dizer com isso, profeta? Que a vida é uma série de exposições. Deus te tira de um lugar, te move para outro, te tira de lá e te larga para outro.
E você tem que entender as dinâmicas de Deus. Quando Deus fala em mudança com você,